Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado através das parabólicas digital, pelos canais da rede CEBED, os 3 canais da rede CEBED. Hoje nós vamos debater os mega empreendimentos urbanos e, para tanto, nós convidamos o arquiteto e professor Valdeni Fiuza, ele que é formado pela Universidade Federal do Paraná, ele é sócio da empresa Dória Lopes Fiuza, Arquitetos Associados, o Dr. Fiuza, ele atua na elaboração de projetos de empreendimentos de médio, grande, pequeno porte, enfim, de todos os tamanhos. Mas entre as atividades que eles já exerceram, já desenvolveram este escritório de arquitetura, nós temos o Shopping Estação aqui de Curitiba, que no início foi a revitalização da antiga estação de trem de Curitiba, o Shopping Miller também de Curitiba, o Shopping Center Leste de Joinville, o Shopping Aspen Park de Maringá, o Shopping Newmarket de Blumenau, o Shopping Braitalp de Jaraguá do Sul, o Praia Shopping de Camboriú, o Shopping Santa Úrsula de Ribeirão Preto, o Parque Jockey de Curitiba, o Shopping Guatemi de Florianópolis, o Balneário Camboriú Shopping, o Tribunal de Contas de Santa Catarina, enfim, o Supercenter Angelone aqui de Curitiba, e esta obra, inclusive, foi premiada com o troféu o construtor do ano pela ADEME Paraná e pela ASBEA Paraná, no ano de 2002. E o escritório Dória Lopes de Fiuza, eles também atuam nas redes de lojas Pão de Açúcar, Superpão, Condor, Sonai, o Sheraton Curitiba, Hotel Force Point e inúmeros outros projetos. Mas eu vou ler aqui alguns dos prêmios que este escritório, do qual o Fiuza é sócio, foi vencedor. Recebeu em dezembro de 2004 a Associação Brasileira de Construção Metálica, ASCOM, e do Centro Brasileiro de Construção em Aço, um certificado de homenagem do melhor projeto arquitetônico de aço do ano, pela concepção arquitetônica do espaço Estação, aqui em Curitiba, que é uma das áreas do Shopping Estação, onde nós temos o Estação Embratel Convention Center. Também o escritório recebeu o Prêmio de Arquitetura Corporativa do Paraná pelo projeto arquitetônico do Bourbon Joinville Business Hotel, isso em 2004. Menção honrosa pelo projeto arquitetônico do edifício Hamilton Pilate, em Ponta Grossa, também em 2004. Destaque regional pelo conjunto dos seus 14 projetos arquitetônicos, Prêmio ASBEA 2003. Outro prêmio foi o Edifício Obra-Prima de Curitiba, projeto em coautoria, também ASBEA 2002, e Construtor do Ano, como nós já falamos, no ano de 2002, pelo Angelone. E o segundo Prêmio de Arquitetura Corporativa 2005, Espaço Estação, categoria comercial. E outros prêmios também. Mas, Fiuza, nós queremos agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate, e nós observamos que um dos prêmios que você, o seu escritório, os seus sócios receberam, foi de elaborar um projeto que utilizasse o aço. O aço hoje, que importância ele tem na nova arquitetura brasileira? Nós sabemos que em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, ele é muito utilizado.
E aqui o aço agora parece que está ocupando um determinado espaço, ainda se usa muito o concreto. Então, gostaria que você nos situasse em relação ao aço, da importância do aço nas novas construções. Bom, boa noite, Jorge. Eu que agradeço aí o convite, né? E a gente, durante todos esses anos aí, a gente tem 20 anos de escritório, de profissão aí, a gente tem utilizado o aço sempre que possível. No Brasil, o aço é mais utilizado na indústria automotiva, né, eletrodoméstico e tal. Na arquitetura, ele é usado em situações em que não tem como substituir. O aço está muito caro no Brasil, né? Então, mesmo o Brasil sendo um dos maiores produtores de aço do mundo, é caro. Porque o mundo inteiro utiliza o aço, hoje em dia, principalmente a China, está levando quase todo o nosso aço, né? E o que encarece o uso na construção civil. Certo. Né? Então a gente utiliza muito em grandes vãos, né? Que você não consegue vencer com concreto. Então, o coberturas. Concreto, ele é mais barato, então. O concreto ainda é mais barato no Brasil. É mais barato. Gera obras mais econômicas. Mas não gera obras vãos maiores, né? A gente consegue vãos maiores com aço. Então, no projeto da estação, por exemplo, no Convention Center, nós tínhamos um problema porque, como era um projeto de reforma, e o shopping não podia parar. E nós fizemos um centro de convenção em cima de 8 salas de cinema. Essas salas de cinema não foram fechadas nem um dia sequer. Funcionou totalmente, todas as 8 salas, durante acho que não me lembro bem se foi 9 ou 12 meses de obra. Mas ali... Por quê? Desculpa. Certo. Nós fizemos um vão com estrutura metálica de 65 metros 65? Por cima das salas de cinema. Talvez seja um dos maiores vãos de aço do mundo, né? A viga tem 65 metros de comprimento por algo em torno de 12 metros de altura. Ou seja, pegou 3 pavimentos de altura. São 2 ou 3 vigas dessa. Né? Só o aço para resolver isso. Né? De concreto a gente não conseguiria fazer nunca, né? Porque veio tudo pré-moldado, pré-fabricado. Tem um limite, assim, um tamanho de vão para utilizar o aço? Olha, é a imaginação do arquiteto e a competência do engenheiro. Do engenheiro para fazer. Né? Claro, tem um limite Mas esse é um dos né? maiores vãos de aço. Um dos maiores vãos aqui, né? E principalmente com o carregamento que tem em cima, né? Toda aquela estrutura de sala. Ali são quantos 1000 metros quadrados que se colocaram ali naquele centro de convenções? Olha, aproximadamente 20 mil metros. Né? 20 mil metros. São várias salas, né? Com pé direitos altíssimos e tal, aí, sendo à disposição. Fora isso, né? A construção em aço é muito bela, né? Pela sua leveza, pela sua plasticidade. Então, sempre que a gente pode, eu particularmente gosto muito de utilizar aço, a gente está utilizando. Ela é mais segura do que o concreto, porque aqueles grandes prédios americanos, vamos pegar aí como exemplo o World Trade Center, o próprio Empire State Building. O Empire State Building foi na década de 20, final dos anos 20, 30, ele já foi construído em aço. O concreto ainda estava sendo desenvolvido, né? O aço já tinha um domínio, né, muito grande, né, desde a Revolução Industrial e tal, né? E nos Estados Unidos, por exemplo, a industrialização é muito forte, né? Então, a edificação lá é feita muito industrializada, tem muita industrialização na construção civil, coisa que aqui a gente ainda não tem, né? Lá se monta uma residência, se monta um edifício. Aqui nós construímos, né, mais artesanalmente, tijolo sobre tijolo, né, massa, uma mão de obra numerosa, uma mão de obra também menos qualificada, né? Lá é mais montado, a industrialização é muito grande lá.
E nisso o aço se presta muito bem, né? Muito mais que o concreto. Vocês têm usado muito o pré-fabricado nas construções de vocês? E quais são as vantagens do pré-fabricado, além, digamos assim, de diminuir o desperdício? O pré-fabricado, né, tanto faz de concreto quanto de aço. Né? É pré-fabricado, feito na fábrica e montado no canteiro de obra. Né? Então, tanto faz em concreto ou em aço, né, a gente utiliza muito por causa da velocidade. Hoje em dia, para se diminuir perdas, né, na obra, né, o que uma construção, por exemplo, de concreto convencional é incrível que a gente perde de insumo, de madeira, né, durante a sua execução ali. Então, a primeira coisa é essa, né, diminuição de perdas. A velocidade aumenta muito, né, com certeza é o fator principal hoje, né, principalmente em obras comerciais. E a segurança no pré-fabricado é a mesma? É a mesma, tão boa quanto se fosse um sistema convencional, né? Mas dá para o arquiteto criar em cima do pré-fabricado ou fica mais difícil? Dá para criar. Dá para criar, sim. Depende muito da experiência, né, e da intimidade com que o arquiteto tem com esse sistema construtivo. Né? Sistema construtivo pré-fabricado. Mas dá para criar, sim. Um outro aspecto que nós estamos observando, e vocês são um dos grandes especialistas aqui no estado do Paraná, é de projetar mega empreendimentos como shopping centers, hipermercados, condomínios. A tendência dos empreendimentos é serem grandes empreendimentos mesmo. Quais são os fatores que levam? É um modismo ou tem vantagens competitivas você gerenciar esses grandes empreendimentos? Tem muita vantagem. A primeira delas é financeira, né? Então você consegue reduzir custos, né, quando você tem uma dimensão maior desse empreendimento. O mercado imobiliário, principalmente, tem juntado o que a gente chama de complexos de múltiplo uso. Então se junta um edifício residencial, um edifício comercial, um shopping center, né, um corporativo, um hotel, se junta e se faz um mega empreendimento, a gente chama de multiuso. Né, isso tudo cria-se numa cidade, principalmente cidades maiores, né, ambientes muito favoráveis ao convívio, né, você tem habitação perto do trabalho, do lazer, da compra, né, então isso, a gente está fazendo isso também em outros países, tipo Angola, que está com um crescimento grande também. Já fizemos alguns projetos para os Emirados Árabes também, tudo com esse aspecto de juntar vários usos. Aliás, os Emirados Árabes, eles estão construindo ilhas artificiais, tem mega empreendimentos, fala de mega empreendimentos, os maiores edifícios do mundo. Um aspecto que a gente observa aqui, Fiuza, é que no Brasil nós temos poucos edifícios que chegam a competir a nível internacional, vamos dizer assim, em termos de tamanho. O que você atribui isso? São os zoneamentos das cidades ou ainda o Brasil não despertou, principalmente nas grandes cidades, para esses grandes empreendimentos, esses prédios, porque eles têm vantagens e desvantagens, né? Mas se tornam símbolos das cidades. Eu acho que a gente não pode comparar o nosso país com Emirados Árabes, lá, né, Dubai, né? Aquilo lá, aquele crescimento todo tem uma razão de ser, né? Eles já estão prevendo a decadência do financeira do petróleo, né? Sim. E se preparando para o futuro, né? E, claro, com muito investimento, né? A gente tem uma realidade aqui bem diferente, né? Bem mais pé no chão, e a gente procura trabalhar assim. A gente tem em São Paulo, por exemplo, alguns exemplos bem interessantes de empreendimentos, mas não, a nossa escala é outra.
bem menor que esse tipo de empreendimento. Como a China, por exemplo, também, a escala é muito maior, né? E não dá para comparar, não tem como comparar. Outra coisa importante, eles trabalham em projetos lá durante vários anos, né? Aqui a gente trabalha em vários meses, em poucos meses. Aqui tem que ser muito rápido. Muito rápido, muito rápido. A gente tem uma agilidade grande aqui, né? Sim. Então... Aqui nós não temos o problema, por exemplo, dos terremotos, que muitos desses países têm, mas mesmo assim nós temos mantido um certo tamanho, ou seja, um certo volume das construções, principalmente os edifícios comerciais e residenciais. Isso diz respeito digamos, à própria característica da urbanização brasileira e não tanto em relação, porque temos tecnologia para construir grandes empreendimentos aqui. O Brasil tem tecnologia. Aliás, quando as pessoas vêm de fora, nos admiram. Sim. Principalmente no domínio do concreto. Sabe? Nós somos um dos mais avançados? Somos muito avançados. Né? Muito avançados. A gente tem exemplos aí, até nos pré-moldados. Me lembro bem uma vez, quando a gente estava construindo ali o estação, nós fizemos pilares ali pré-moldados de 27 metros. E o pessoal de fora, da Espanha, que estava fazendo cinema, achava aquilo assim incrível. Como é que vocês conseguem fazer isso? Né? Fora isso, basta ver o nosso grande arquiteto, que é o Niemeyer, né? A utilização do concreto. Né? Então, a gente tem muita capacidade. Sabe? Alguns anos atrás eu estava fazendo uma especialização em gestão urbana e daí, numa das aulas lá, um dos professores franceses lá da Universidade de Compiègne, ele fez uma crítica em relação à arquitetura de Curitiba. Ele dizia que a nossa arquitetura aqui, isso faz uns 15 anos atrás, era uma arquitetura pobre em criatividade. Você que é do ramo, que está fazendo projetos não apenas para o Brasil, mas para a África, lá para os Emirados Árabes, como é que você analisa a nossa arquitetura aqui? Ela está num âmbito de competição internacional, porque também essa questão da criatividade, às vezes o arquiteto ele pode ser muito criativo, mas depende muito do empreendedor, o quanto ele quer gastar. Exato. Gostaria que você fizesse uma abordagem sobre esse tema. Exatamente, a arquitetura a gente não faz só para satisfazer o arquiteto, faz para o cliente. Né? O cliente tem que, quando a gente começa um projeto, a gente tem que fazer uma pesquisa grande, né? Saber realmente das necessidades do cliente e, dentro disso, orientar, né? Fazer uma obra arquitetônica, mas com a cara do cliente. Sim. Né? Então, não basta satisfazer a gente. E Curitiba, não é só essa pessoa aí que fez críticas, tem outras pessoas que já escutei críticas a respeito da nossa arquitetura. É muito tradicionalista, né? Eu acho que a arquitetura também expõe a cultura de uma população, né? De uma cidade, de um bairro, né? E a gente tem realmente uma deficiência em obras mais, digamos assim, grandiosas, arrojadas. Né? Não porque nós temos arquitetos não capazes, os arquitetos são capazes. Nós já tivemos aí alguns anos atrás, algumas décadas atrás, grandes arquitetos que fizeram grandes obras fora de Curitiba. Mesmo aqui alguma coisa. Mas realmente a gente tem uma dificuldade de expor obras mais arrojadas. Até porque é uma cidade menor que as grandes metrópoles, onde acontece grandes empreendimentos. Mas a gente tenta. Né? Temos algumas obras aí já com aspecto mais arrojado, até de industrialização, né? Principalmente nas obras comerciais. Tá? Você falou do Oscar Niemeyer. Ainda a arquitetura brasileira está muito centrada na obra do Niemeyer ou nós já avançamos? Porque o Niemeyer ele representa um período, digamos assim, da nossa história, que é aquele período
do modernismo, hoje já dizem que, pelo menos os filósofos, os pensadores, que nós estamos aí numa fase pós-moderna. Ainda a nossa arquitetura ela está centrada no Niemeyer ou já temos novos caminhos? É o maior expoente mesmo aqui, né? Quando se fala internacionalmente, o Niemeyer ainda tem sua força, né? Seus méritos todos, e realmente é o nosso grande arquiteto. Mas tem outros expoentes aí, né? Mais novos, e a arquitetura está mudando, né? Quer dizer, você comentou... Estamos no período pós-moderno. No período pós-moderno. Já chegou a arquitetura? Já passamos a arquitetura pós-moderna, né? Foi um período assim de especulação na arquitetura, em que não se sabia muito bem para onde ia, né? Quando acabou o modernismo. Mas eu digo que o modernismo não acabou. A gente hoje está utilizando o modernismo de maneira mais livre, né? Então, hoje, passado esse período de especulação pós-modernista, que foi uma mistura de estilos, né? O ecletismo, né? Várias correntes, hoje a gente está chegando numa coisa mais consistente, né? Hoje se busca mais a sustentabilidade. Ligado à sustentabilidade. Na hora né? da construção. A sustentabilidade na arquitetura sempre foi uma diretriz principal, principalmente no modernismo, né? Em que a gente não tinha muito recurso mecânico para se criar, para se ter uma climatização. Então se utilizava-se naquela época já de recursos muito mais sustentáveis, né, fisicamente. Então eram brises, era uma insolação correta da obra, uma ventilação correta. Antigamente se via muito mais isso. Iluminação natural. Iluminação natural, né? Hoje a gente, por motivos até às vezes externos, né, por exemplo, São Paulo, você não consegue fazer uma arquitetura na beira das marginais lá, uma torre de escritório, sem utilizar ar-condicionado. É impossível. Claro. Primeiro que o odor do rio não deixa abrir janela. Exato. Né? Então, são condicionantes. Fiuza, você já tem 20 anos de arquitetura, ainda para um Oscar Niemeyer que tem aí uns 80 anos de arquitetura, você está começando. Mas nós também temos muitos jovens arquitetos que estão começando, que estão iniciando uma faculdade de arquitetura. Que conselho você dá para um jovem arquiteto, alguém que está começando? Olha, é trabalho, é muito trabalho. A gente chama os pilotos chamam de hora de voo, a gente chama de horas de prancheta. Então é estudar bastante na faculdade e começar a fazer seu estágio já a partir do segundo, terceiro ano e não parar mais, sabe? Horas de prancheta mesmo. É mais suor do que inteligência ou criatividade? Muito estudo. A inteligência, a criatividade, a gente desenvolve, né? Tem gente que nasce com isso, mas a gente consegue desenvolver também. Um aspecto que eu observei, vocês não fazem obras públicas, o escritório de vocês. Realmente. Qual é o motivo? Por quê? Primeiro que a gente não foi criado nesse mercado de obra pública, nesse mercado, digamos assim. A gente sempre trabalhou mais na iniciativa privada, né, com o mercado imobiliário, com residência, comércio. E todas as tentativas que eu fiz de fazer uma obra pública barrou na concorrência. Eu não me acostumei com isso. Né? Ou é questão, às vezes, até de documentação, que é uma burocracia muito grande, ou é questão até do valor oferecido pelo serviço. Às vezes não compensa. Sabe? Não compensa. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o arquiteto Valdemir Fiuza, ele que é um dos sócios da Dória Lopes Fiuza, um dos escritórios mais atuantes e mais consagrados aqui de Curitiba, e nós falamos a respeito dos megas empreendimentos urbanos. Fiuza, nós queremos agradecer muito sua presença em Gestão Pública em Debate, e eu não tenho dúvidas de que você contribuiu muito para a formação dos nossos alunos e também dos nossos assinantes da CWB TV. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição para qualquer coisa. Obrigado.
A sociedade valoriza cada vez mais e, a olhos vistos, as organizações que se preocupam com o bem-estar social das comunidades, descobrindo formas convencionais ou alternativas de contribuir com o desenvolvimento e crescimento sustentável da sociedade menos favorecida. Assim, é cada vez maior o número de empresas que acreditam e investem em ações com objetivos sociais, seguindo os princípios de sua atuação. Afinal, pode aproveitar o know-how dos empresários e seus colaboradores, bem como sua estrutura física, com vistas ao bem comum. Para milhares de pessoas, projetos sociais idealizados por grandes empresários são o ponto de partida para a esperança de um futuro melhor, visando uma sociedade que acredite em seu potencial. Em um país tão grande quanto o Brasil, quantos são os cidadãos que têm acesso a um curso superior? Certamente, um número extremamente inferior àqueles que sonham em fazer uma faculdade, mas não enxergam a mínima possibilidade disso. E foi para criar a oportunidade da realização do sonho de milhares de brasileiros menos favorecidos que, em 2005, foi criado o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social e Desenvolvimento Educacional, o braço social do Grupo Educacional Uninter. Com um olhar voltado à valorização da educação, o Instituto iniciou suas atividades oferecendo bolsas de estudo pelo ProUni, Programa Universidade para Todos, um projeto federal do qual o fundador do Instituto, professor Wilson Pickler, foi o maior incentivador e o primeiro a aderir ao programa com suas instituições de ensino, Faculdade Internacional de Curitiba e Faculdade de Tecnologia Internacional, pertencentes ao Grupo Uninter. Com uma infraestrutura que inclui biblioteca, laboratório de informática e salas de estudo, entre outros diferenciais em Curitiba, faz do Instituto um polo realizador de um trabalho social que visa o crescimento e o desenvolvimento do ser humano, aproveitando a modalidade de ensino à distância para abrir portas à inclusão social. Essa modalidade de ensino, da qual a marca Uninter é referência nacional, permite que as aulas sejam transmitidas ao vivo, via satélite para todo o Brasil, e as chamadas telesalas, que contam com a mais alta tecnologia e com um tutor para o esclarecimento de dúvidas e acompanhamento das atividades. Além disso, os alunos recebem gratuitamente cerca de 30 livros como material didático. O resultado desta iniciativa pode ser definido em uma só palavra: sucesso. Dois grandes exemplos são as telesalas de Guaraqueçaba e Ilha das Peças, do litoral do Paraná, que propiciam a dezenas de moradores dessa região a chance de fazer um curso superior. Hoje, o Instituto atende mais de 3.500 alunos com bolsas de estudo para educação superior na sua própria cota de responsabilidade social, 7.000 alunos bolsistas do ProUni e cerca de 200 professores da rede pública com bolsas para cursos de pós-graduação, bem como beneficiados pelo próprio Instituto. Uma trajetória que permitiu a formação de turmas para cursos superiores que envolvem mais que os alunos, mas também familiares e professores em momentos de grande orgulho e emoção. Responsabilidade social e desenvolvimento educacional. Aqui, a gente pratica. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV
TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado durante vários horários nos 3 canais da rede CBED, por todas as pessoas que possuam parabólica digital. Nós vamos entrevistar neste segundo bloco o professor Roberto Seleme, ele que é mestre em administração. E o tema da nossa entrevista será a gestão financeira e as questões tributárias. O professor Roberto Bolen Seleme é engenheiro elétrico, eletricista, pela Universidade de Mogi das Cruzes. Ele é mestre em administração de empresas, tem MBA internacional em finanças. Ele atualmente é presidente e diretor financeiro da HRG Engenharia Limitada, supervisor de infraestrutura de educação à distância da FATEC Internacional, é coordenador do curso superior de tecnologia em logística na modalidade à distância da FATEC, também é coordenador do curso superior em produção industrial, também da modalidade à distância, e é coordenador da pós-graduação na modalidade à distância, nos polos de apoio presencial em engenharia da produção. E dá aulas também em vários cursos de pós-graduação e tem experiência em gestão financeira, gestão do terceiro setor, gestão pública, gestão de projetos e mercados de capitais, e é autor, entre outros livros, deste livro que nós estamos fazendo o lançamento público à comunidade acadêmica de todo o Brasil, que é o livro Diretrizes e Práticas da Gestão Financeira e Orientações Tributárias. Este livro ele serve para a formação dos nossos alunos em várias áreas, várias disciplinas, de vários cursos que têm a disciplina de gestão financeira. Professor Roberto, nós queremos agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. Eu gostaria que o senhor falasse, vamos começar falando a respeito desse seu livro, que é Diretrizes e Práticas de Gestão Financeira. A quem esse livro se destina, professor Roberto? Vamos lá. Primeiro, agradeço, uma boa noite aos nossos ouvintes, e agradeço e fico lisonjeado mais uma vez pelo convite feito pelo nosso amigo, né? Certo? E o livro é destinado a todo aquele que se interessa pela gestão financeira. Sim. E também a aquele que não conhece a gestão financeira e queira, de maneira concreta, aprender sobre a gestão financeira. Então ele tem essa sequência, ele tem esse preparo para que a pessoa que ler o livro, né, tenha uma evolução ao lê-lo, certo? Da gestão financeira, da importância da gestão financeira. Então eu digo o seguinte, é um livro que, para quem não entende, começar a entender a importância da gestão financeira, e para aquele que entende, se aperfeiçoar no seu entendimento sobre a gestão financeira. Eu estou observando, professor Roberto, este livro é pela editora IBPEX, ele está numa forma dialogizada, como a grande maioria dos livros da editora IBPEX, com uma explicação de como a pessoa pode estudar, aproveitar melhor o livro, com perguntas e respostas, exercícios, questões de revisão, questões para reflexão, síntese, enfim. Além de ter, digamos, um aspecto editorial muito agradável, fácil de fácil leitura, ele também tem esse aspecto que sozinho a pessoa, lendo o livro, ela vai entender de gestão financeira, como o senhor disse, e vai se aperfeiçoar àquela pessoa que já tem uma certa experiência, né? Exatamente. Você veja bem, a linguagem, você mesmo havia dito, a dialogicidade da linguagem do livro faz com que o livro converse com o leitor.
Então, quando a gente fala em gestão financeira, até assusta às vezes, né? Matemática financeira, gestão financeira, as pessoas ficam assustadas. Ah, isso eu não quero saber, isso eu não quero entender, nunca vou entender, não quero saber. E esse livro foi preparado para isso, para justamente desmistificar essa avaliação que as pessoas têm da gestão financeira. E poder entender o quê? Como é fácil entender a gestão financeira. Você trata aqui, professor Roberto, desde títulos de crédito, notas duplicatas, bônus, enfim. Esse livro serve também para quem está, digamos assim, tentando aplicar no mercado financeiro, dar algumas dicas nesse sentido, ou ele é mais uma forma expositiva de como funciona o ambiente financeiro de uma empresa, ou da própria administração pública? Veja bem o seguinte, quando nós fizemos o livro, a ideia foi o seguinte, primeiro temos que situar o leitor, o que é o gestor financeiro. Para situar esse leitor, o que é o gestor financeiro, primeiro a gente precisa situar o leitor na história, por que surgiu o gestor. Tá? Então, se nós pegarmos ao início do livro, eu até coloco a evolução da humanidade, desde os nômades até a gestão do conhecimento, né? E ainda faço um desafio para que o leitor descubra, né, dentro disso, qual é a nossa situação hoje. E com isso, nós vamos colocando o gestor financeiro como uma profissão, não é mais aquele controlador de fluxo de caixa de empresas, e sim um participante das atividades da empresa, das decisões da empresa, um grande participante, certo? E vamos evoluindo e demonstrando o seguinte, que ele não precisa, aliás, que ele não, a necessidade dele entender não é só da sua empresa, mas de um contexto geral. Então, nós entramos lá em sistema financeiro, nacional e internacional, e quando nós entramos em sistema financeiro nacional e internacional, nós entramos nos mercados. Desta forma, nós fazemos uma exposição de como esse mercado funciona e como ele é ativo e como ele é capaz. Então, dessa forma, ele começa a conhecer os mecanismos desse mercado, até o mercado de capitais, como havia comentado. Correto. Um outro aspecto que nós observamos aqui, professor Roberto, o senhor também busca conceituar aqueles conceitos básicos do mercado financeiro, das aplicações. Num passado não muito recente, mas 15 anos atrás, você não podia ficar com o teu dinheiro um dia parado porque a inflação praticamente corria boa parte do dinheiro. Hoje, com a estabilização da moeda, as pessoas não se preocupam muito com isso, mas elas estão tendo perdas se o seu dinheiro ficar parado, né? Da mesma forma, né? Por isso que nós colocamos aí o seguinte, se eu tenho uma economia estabilizada, o meu dinheiro também sofre desvalorização e tem que sofrer, certo? Porque a economia, ela não é estável para sempre, ela não é constante. Então, quando a gente fala em estabilizada, não significa que ela vai estancar num patamar e vai ficar nesse patamar. Ela depende da evolução do mercado. Então, exatamente isso que nós demonstramos. Demonstramos o seguinte, tendo inflação ou não tendo inflação, o seu dinheiro tem que ser trabalhado, certo? Então, desta forma, se o dinheiro tem que ser trabalhado, ele tem que ser analisado também como um produto que você tem que surtir efeitos esse produto. Certo. Um outro aspecto que eu estou observando aqui no livro é que ele também traz noções de contabilidade, porque muitas vezes um empreendedor, ele sabe comprar, sabe vender, mas ele não sabe como colocar essas contas de acordo com algumas normas, ele saber se ele está tendo lucro ou não. E o senhor ensina, explica o que é depreciação, o que são ativos permanentes, o que é o balanço, para que
Até um pequeno empreendedor, ele com esse livro, ele tem um roteiro aí para ele entender a sua empresa. Não só tem um roteiro, professor Jorge, mas ele tem a capacidade de pegar esses elementos da parte contábil de sua empresa e consiga analisá-los e entendê-los. Porque, de repente, o que acontece muito com os nossos microempresários, que ele começa muito bem o negócio e perde o controle contábil desse negócio. E, às vezes, perdendo esse controle contábil, todo o negócio, todo o esforço que ele fez, cai em terra. Então, de repente, ele está levando prejuízos, sem precisar levar prejuízo, porque ele não tem entendimento do quê? Da parte legal, da parte contábil disso. É isso que nós ensinamos. Né? Ensinamos até a formatar um preço. Quanto que esse preço ele pode dar lucro ou pode dar prejuízo? O preço de um produto. O preço de um produto. A formatação para ele formatar esse preço, certo? E isso serve também, essa maneira de analisar isso, serve também para qualquer campo de atuação. O senhor é engenheiro eletricista, mas tem mestrado em administração. O que se comenta muito é que as empresas nascem e elas têm uma alta mortalidade, ou seja, 70% das empresas, principalmente as pequenas e microempresas, elas não sobrevivem mais que 24 meses. O senhor atribui isso à falta de preparo do empreendedor? O que o senhor atribui esse aspecto aí da grande mortalidade das empresas? Atribuo muito realmente a falta de preparo, a falta de conhecimento, até do seu próprio negócio. Nós consideramos o empreendedor aquele que ele é inusitado naquilo que ele faz, mas ele precisa ter o controle também daquilo que ele está fazendo, certo? Essas empresas, elas duram pouco. Por quê? Porque justamente não se atém na parte legal, que é a principal coisa que eles têm que se ater, né? No cuidado do dinheiro. Nesse cuidado do dinheiro que ela não se atém, certo? Nós podemos verificar que no início existe todo um incremento, um esforço. Quando o dinheiro começa a entrar em grande proporção, o que acontece com esses empreendedores? Eles perdem o controle sobre o dinheiro. Perdeu o controle sobre o dinheiro, o que ele acha que é lucro deveria ser o quê? Um imposto a mais que ele deveria pagar, que vai se tornar numa multa, num juro, e vir assim uma bola de neve. Aliás, um dos aspectos que o senhor aborda é justamente a questão tributária. E a carga tributária no nosso país, de um modo geral, ela é elevada. Ela atinge cerca de mais de 40% da renda das pessoas. Mas, por outro lado, hoje tem algumas leis super simples que facilitam a vida das pequenas empresas. Mas também nós encontramos alguns setores que não são contemplados por essa lei. E aí, se o empreendedor ele não tiver um certo cuidado, ele corre riscos até de não apenas perder o seu negócio, mas, quem sabe, até ficar com uma dívida impagável. Criar um passivo incalculável. Ele perde até aquilo que ele investiu de próprio bolso para que se tenha essa empresa, certo? Então, realmente, o enfoque tributário que tem nesse livro é justamente, primeiro, o seguinte: para que existem os tributos? Qual é a razão de cada tributo? Existe uma razão de cada tributo. Então, a importância desses tributos. A nossa carga tributária é alta, é altíssima. Então, nós temos que calcular todos os nossos processos considerando essa carga tributária. E quando você ensina a pessoa a formular um preço, ou seja, estabelecer um preço de um produto, de uma mercadoria, de um serviço, você leva em consideração também esse aspecto, o aspecto tributário, que muitas vezes o empreendedor ele não se dá conta do quanto isso incide sobre o seu produto. Porque acontece o seguinte, que às vezes, como o mercado está ficando muito competitivo, nós devemos aprender uma coisa que é primordial. Nós não devemos colocar valores
sem que esses valores sejam devidamente analisados. Tá? Logicamente, na formação de preços que nós abordamos no livro, está colocado isso, que a carga tributária tem que ser colocada. Mas daí algum empreendedor fala assim, puxa, se eu colocar minha carga tributária no meu produto, eu nunca vou vendê-lo. Não, você vai vendê-lo. Vai vendê-lo com maior segurança, com maior rigidez e com maior controle. Um outro aspecto, nas considerações finais do seu livro, podemos dizer assim, de que você cita um ensinamento do Aristóteles, onde afirma que o homem, para atingir a sua vida na plenitude, deve passar por 3 fases da vida, ou seja, o modo de vida prática, depois o modo de vida específica e, finalmente, o modo de vida contemplativo. Eu gostaria que você nos explicasse o que significa isso, porque é uma postura filosófica, mas que reflete um pouco daquilo que nós buscamos na vida. Né? Exatamente, nós buscamos na vida e aqueles que não buscam nunca chegam na modo de vida contemplativa. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente nasce, a gente aprende a andar, a ler, a escrever. Estamos no modo de vida prática. Tudo que nós aprendemos é com a nossa prática. A partir daí, nós criamos o quê? Uma capacidade para nos aperfeiçoarmos, estudarmos, né? Direcionarmos a nossa vida a uma atividade afim, concreta. Aí nós estamos no nosso modo de vida específica e com ela nós construímos a nossa vida. Só que essa construção da nossa vida não pode nos deixar ser escravos dela. Então nós temos que parar um momento. Quer dizer, nós devemos ganhar aquilo que é suficiente para que na nossa velhice, que lá no nosso modo de vida contemplativa, a gente consiga contemplar tudo aquilo que nós construímos. E quando a gente fala em contemplar tudo aquilo que nós construímos, professor, eu falo não só no nosso patrimônio, que não precisa ser tão grande, mas o suficiente para vermos nossos filhos crescerem, praticarem o mesmo sistema e conseguirem atingir da mesma forma que nós atingimos, contemplarmos todo esse crescimento e falar assim, valeu a pena viver. Muito bem. Então, este é o livro do professor Roberto Bollen Seleme, Diretrizes e Práticas da Gestão Financeira e Orientação Tributária. Mas, professor Roberto, o Brasil está vivendo um grande momento na sua história econômica. Nós estamos caminhando para ser a 5ª economia do mundo. Nos próximos 10 anos deveremos atingir essa meta. Ainda há muitas diferenças sociais, há, digamos assim, aquele indicador que é o Gini, que demonstra o grau de injustiça, ou seja, entre os que têm mais e os que têm menos, ainda é muito alto no nosso país. Nós somos um dos maiores países em diferenças entre as classes sociais. Eu gostaria que o senhor, com a sua experiência como professor, como administrador, como é que o senhor vê essa perspectiva do nosso país nos próximos anos, nas próximas décadas? O que nós podemos fazer para deixar para as gerações futuras um país melhor, mais justo socialmente? Professor, essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias e todos os momentos, a todas as atividades que eu faço também. O porquê que eu estou fazendo. Nós atravessamos, eu acho que um dos melhores momentos, eu acho que nós estamos no grau de maturidade de um país onde a gente verifica o seguinte, o gestor público é um participante, um colaborador, como toda uma população. Então, nós começamos a ter uma população mais consciente dos seus deveres, principalmente dos seus deveres, porque os direitos todos sabem muito bem, mas os deveres, a população está tendo uma consciência maior, consciência do voto, do votar certo, do votar analisando no que está votando, certo? Mas sabemos o seguinte, que tudo isso depende de comportamento e comportamento das pessoas. Nós,
como, né, disseminadores, né, pulverizadores de conhecimento, temos a obrigação de mostrar aos nossos alunos, né, aqueles que são os nossos, né, seguidores, digamos assim, a importância de viver e viver bem, mas viver com uma certa virtuosidade, falando outra vez de Aristóteles, Isso. certo? Então toda a nossa ação tem que ser virtuosa. Então, dessa forma, eu acho que nós estamos encaminhando para diminuir esse G. Né? Você pode verificar essas diferenças, que hoje nós temos toda uma inclusão social até na educação, pelo nosso modo de ensinar também. Nós estamos, professor Roberto, acompanhando, estamos num período de Copa do Mundo, a Copa da África do Sul, mas daqui a 4 anos nós teremos a nossa Copa aqui no Brasil. Várias cidades brasileiras sediarão a Copa, são 12 cidades, uma delas é Curitiba, e o nosso país será mostrado para o mundo. Como em 2016 também nós teremos a Olimpíada, que também envolve milhões de pessoas. Eu gostaria que você fizesse uma análise a esse respeito, a importância desses 2 grandes eventos esportivos para o nosso país, justamente quando nós estamos a caminho de chegarmos lá no topo. Vamos lá. Super importante? É super importante. Nós somos hoje uma vitrine para toda uma população, uma humanidade. Todo mundo está voltado para o Brasil. Tanto é que as atividades que aqui ocorrem são amplamente divulgadas em todo o exterior, como nunca foram. O incremento de termos uma Olimpíada, temos uma Copa do Mundo, faz com que os investidores internacionais verifiquem as possibilidades de maior investimento dentro do país. Certo? Lógico, tudo isso tem um comportamento. E até o nosso próximo gestor público vai ter que ter um comportamento, não para nós internamente, mas para uma comunidade internacional. A credibilidade do país está feita. Temos aí um acesso a todo um processo, que são atividades esportivas, mas que lá atrás existe uma estrutura econômica que está vindo junto muito pesada, que vai verificar o seguinte: se esse gestor público que assumir o país daqui para frente não andar conforme o prognóstico, né, o diagnóstico já foi feito, o prognóstico já foi feito, mas conforme a formatação de uma política honesta, uma política social distributiva, esse investidor não vai vir com grande peso. Então, aí está, estamos numa vitrine onde está todo mundo, né, enxergando o país e as atividades do país, principalmente dos gestores públicos desse país. Então, nós entrevistamos hoje, neste segundo bloco de Gestão Pública em Debate, o professor Roberto Bollen Seleme, ele que está lançando esse livro, Diretrizes e Práticas da Gestão Financeira e Orientações Tributárias. Eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito, professor Seleme, na capacitação, na formação dos nossos alunos, não apenas aqui de Curitiba, mas de todo o Brasil. Muito obrigado, foi uma honra tê-lo em Gestão Pública. Foi uma honra maior tê-lo novamente com o senhor, professor. Sempre é uma honra compartilhar esses momentos com o senhor. Muito obrigado. E obrigado pela oportunidade.